eu irei começar a minha atividade prática de anatomia e filosofia humana, né? E eu estarei falando sobre algumas partes, né, do músculo do tórax. Aqui, nessa região, né, primeiro nós vamos ter o músculo esternocleidomastoide direito. Mais abaixo nós vamos ter nessa região aqui o músculo peitoral maior direito. Mais abaixo nós vamos ter nessa região aqui o músculo serrátil anterior direito. Logo aqui, ao lado, nós vamos ter o músculo oblíquo externo direito. Mais acima, nessa região, nós vamos ter o latíssimo do dorso direito, né? Mais acima, nós vamos ter nessa região o músculo deltoide direito. E nessa outra parte, nós vamos ter o músculo plastina direito. Aqui, nessa figura 2, né, nós vamos estar identificando, né, os músculos do abdômen. Aqui, nessa região, nós vamos ter o músculo intercostais externo esquerdo. Mais abaixo, nós vamos ter o músculo reto do abdômen. E nessa outra região, nós vamos ter o músculo transverso do abdômen esquerdo. Do outro lado, nós vamos ter o músculo oblíquo interno direito. E mais acima, nós vamos ter o músculo intercostais externo direito. A figura 3, né, nós vamos identificar os músculos do dorso e ombro. Aqui nessa parte, nós vamos ter o músculo esplênico da cabeça direito. Né? Nessa outra região aqui, nós vamos ter o músculo levantador da escápula direito. Do outro lado, nós vamos ter o músculo deltoide. E na outra região, nós vamos ter o músculo trapézio esquerdo. Na figura 4, nós vamos ter o músculo do dorso. Tá? Nós vamos identificar. Aqui, nós vamos ter o músculo esplênico da cabeça direito. Mais embaixo, nós vamos ter o músculo oblíquo externo. E nessa outra região, nós vamos ter o músculo glúteo máximo direito. Do outro lado, nós vamos ter o músculo oblíquo interno. Mais acima, nessa região, nós vamos ter o latíssimo do dorso esquerdo. E logo mais acima, nós vamos ter o músculo esplênico da cabeça direito. Na figura 5, nós vamos ter os músculos do braço vista anterior. E nós vamos identificar. Aqui nessa parte, nós vamos ter o músculo bíceps braquial direito. Nessa outra região aqui, nós vamos ter o músculo palmar longo direito. Do outro lado, nós vamos ter o músculo braquial. E mais acima, nós vamos ter o músculo bíceps direito. Na figura 6, nós vamos ter os músculos do braço vista posterior. Vamos identificar. Aqui, nessa parte em cima, nós vamos ter o músculo braquiorradial. Nessa outra região, nós vamos ter o músculo extensor dos dedos. E no outro lado, nós vamos ter o músculo flexor ulnar. Na figura 7, nós vamos falar sobre o músculo do antebraço vista anterior. Vamos identificar. Vamos lá. Aqui, nesse primeiro, nós vamos ter o músculo tríceps do braço. Mais aqui embaixo, nessa outra região, nós vamos ter o músculo palmar longo. E logo mais abaixo, do outro lado, nós vamos ter o músculo flexor longo do polegar. Na figura 8, nós vamos falar sobre o músculo do antebraço vista posterior. Aqui nós vamos ter o músculo braquiorradial. Mais abaixo nós vamos ter o músculo extensor dos dedos. Mais abaixo nós vamos ter o músculo extensor curto do polegar. E do outro lado, nós vamos identificar aqui o músculo ancônio. Na figura 9, nós vamos falar sobre os músculos da coxa vista anterior superficial. Aqui nessa região, nós vamos identificar o músculo pactíneo. Nessa outra região, nós vamos identificar o músculo adutor longo. E aqui nessa outra região, nós vamos identificar o músculo sartório. Do outro lado, nós vamos identificar o músculo reto da coxa. Mais acima, nós vamos identificar o músculo glúteo médio. Na figura 10, nós vamos falar sobre o músculo da coxa vista anterior profunda. Aqui eu vou identificar o músculo gracial. E do outro lado, nós vamos identificar o músculo vasto intermédio. Na próxima figura, nós vamos falar sobre os músculos da coxa e quadril vista posterior superficial. Vamos identificar aqui o músculo bíceps da coxa cabeça longa. Nessa outra região, nós vamos identificar o músculo plantar. E mais abaixo, nós vamos identificar o músculo sóleo. Na figura 12, nós vamos falar sobre o músculo da coxa e quadril vista posterior profunda. Vamos identificar aqui o músculo glúteo médio. Nessa outra região, nós vamos identificar o músculo gêmeo inferior. Nessa outra região, nós vamos identificar o músculo cabeça curta do músculo bíceps da coxa. Mais abaixo, nós vamos ter o músculo cabeça longa do músculo bíceps da coxa. Na figura 13, nós vamos falar sobre o músculo da perna vista anterior. Vamos identificar aqui, o primeiro, o músculo gastrocênio. Logo abaixo, nessa outra região, nós vamos identificar o músculo extensor longo do hallux. Do outro lado, nós vamos ter o músculo fibular curto. Nessa outra região, nós vamos ter o músculo fibular longo. Na figura 15, nós vamos identificar os músculos da perna vista lateral. Nós vamos ter aqui, nessa região, o músculo vasto lateral, músculo extensor longo dos dedos, né? Desculpa. Nós vamos ter aqui o músculo fibular curto.
eu irei falar um pouco sobre o sistema respiratório. Então, eu irei aqui identificar, né, as estruturas da cavidade nasal. Né? Número 1, nós vamos ter o vestíbulo do nariz, né, nessa região. No número 2, nessa região, nós vamos ter a concha nasal superior. Né? No número 3, nós vamos ter a concha nasal média, né, nessa região. No número 4, nós vamos ter a concha nasal inferior. Né? E no número 5, nós vamos ter o meato nasal superior. E no número 6, nós vamos ter o meato nasal médio. No número 7, nós vamos ter o meato nasal inferior. E no número 8, nós vamos ter a parte olfatória. E no número 9, nós vamos ter a parte respiratória. Nas estruturas da faringe e laringe, né, no número 1, nós vamos ter a parte nasal da faringe, né? No número 2, nós vamos ter a parte oral da faringe. E no número 3, nessa região, nós vamos ter a parte laríngea da faringe. Né? E no número 4, né, vamos identificar a laringe. E no número 5, nessa região, nós vamos ter o ventrículo da laringe. E no número 6, nessa região, nós vamos ter a prega vestibular. E no número 7, nós vamos ter o ventrículo da laringe, né? E no número 8, nessa região, nós vamos ter a prega vocal. E no número 9, nós vamos ter nessa região a cavidade, né, infraglótica. E na região, né, na parte do número 9, nós vamos ter a traqueia. Nesse slide aqui, eu irei falar sobre a estrutura da traqueia e brônquios. Nós vamos identificar. No número 1, nós vamos ter a cartilagem tranqueias. No número 2, nessa região, nós vamos ter a carina da tranqueia. No número 3, nessa região, nós vamos ter a bifurcação da tranqueia. E no número 4, nessa região, nós vamos ter o brônquio principal direito. No número 5, nós vamos ter nessa região, nós vamos ter o brônquio principal esquerdo. Nós iremos falar sobre as estruturas dos pulmões. Vamos identificar. No primeiro, nós vamos ter o ápice do pulmão, né, do lado direito. Do lado esquerdo, né, aqui no primeiro também nós vamos ter o ápice do pulmão, né, do lado direito, né, no segundo, nós vamos ter a base do pulmão e no pulmão esquerdo também, né. No número 3, nessa região, nós vamos ter o lobo superior, tá? No pulmão esquerdo também, nós vamos ter o lobo superior. E no pulmão direito, né, no número 4, nós vamos ter o lobo médio. No número 5, nós vamos ter o lobo inferior. E no número 6, nós vamos ter a fissura horizontal. Nós temos aqui o pulmão direito, né, e o pulmão esquerdo. E no número 8, nós vamos ter a impressão cardíaca. E no número 9, nessa região, nós vamos ter a língula.